Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Caros professores, alunos e amigos, estou mais uma vez aqui para trazer mais um vídeo comentando acerca das lições bíblicas da escola dominical a respeito do livro de Gênesis. E dessa vez agora vamos comentar um pouco sobre a lição de número 4, a queda da raça humana. O nosso textuário da lição encontra-se na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12. E vamos tomar por base nessa leitura a partir desse texto, onde nós vamos comentar. Diz assim a palavra de Deus: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ao analisarmos o livro de Gênesis, desde os primeiros capítulos, ficamos maravilhados com os grandes feitos de Deus. Sim, o Deus Criador criou os céus, criou a terra, criou tudo perfeito, criou a ambientação perfeita para que o ser humano, a vida, fosse possível nesse planeta. E quando nós observamos de forma detalhada como o livro de Gênesis narra, ficamos maravilhados a ponto de glorificar a Deus, porque tudo o que ele fez era bom e perfeito. Mas quando chegamos no capítulo 3 de Gênesis, nós passamos a ver um episódio triste da história da raça humana, porque é justamente a respeito da queda da humanidade. Então, realmente existe o pecado e este afetou a humanidade. Então, nos vem a primeira pergunta: como o homem habitava? Porque a criação do homem foi perfeita. Deus não criou o homem infante. Não, Deus já fez o homem na sua plenitude física, dotado das suas capacidades mentais e intelectuais. Deus criou o homem perfeito para que ele, ali no jardim do Éden, lugar este onde era o habitat do homem, onde o homem tinha todo o mantimento que precisava. Tudo que o homem necessitava tinha ali. Deus havia provido de tudo. E o homem estava ali para guardar e lavrar a terra. O homem, sendo a coroa da criação, como um representante de Deus na terra, o homem tinha comunhão com o seu Criador, Deus. Ele estava ali para governar a terra. O homem estava ali para que adiante desenvolvesse ciências, conhecimentos, culturas e artes, e isso partilhar com sua esposa e filhos posteriormente. Deus não criou o homem para que morresse, Deus criou o homem para que este vivesse. E a morte ela veio a existir a partir do pecado, que nós vamos um pouco mais adiante falar a respeito disso. Então, caros amigos, o homem tinha de tudo. O homem era perfeito, em comunhão com Deus, e tinha tudo o que precisava. Mas, em meio àquela harmonia, em meio àquela felicidade que o homem vivia no jardim, providenciado por Deus para que ele vivesse com a mulher e os demais seres, uma personagem totalmente sagaz, maquiavélica, chegou ali para tentar destruir os planos de Deus para com aquela criação perfeita de Deus, que é o homem. Então nós vemos agora um ponto importante da nossa lição: a tentação. Como a tentação entrou neste mundo? Ao analisarmos o texto bíblico, a Bíblia diz claramente que
a serpente, sendo mais astuta do que todos os animais do campo, ela chegou para a mulher, não para o homem, e chegou dizendo: foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Vamos observar no texto bíblico como a serpente tentou manipular e deturpar as palavras de Deus para enganar a mulher. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 1 em diante, diz o seguinte: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher. Observe só. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Deus disse para a mulher, para o homem, que poderia comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas todas as árvores demais tinham suficiente para manter o homem. Mas a serpente tentou deturpar o que Deus havia dito. E disse à mulher, versículo 2, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Bom, aqui nós podemos observar que a serpente nada mais, nada menos tentou deturpar o que Deus havia dito ao homem. Deus criou o homem perfeito. O homem tinha mantimento de tudo. Mas houve um agente ativo aí na tentação, que é a serpente. Serpente esta que foi orquestrada. Satanás estava ali por trás, fazendo toda a manipulação para tentar tirar o homem da comunhão com Deus. Então, através deste ato, o homem quebrou o pacto, a aliança com Deus, tornando-se um pecador. O homem não foi feito para morrer. Deus criou o homem para viver, mas através do pecado, da desobediência, a morte passou a ser frequente agora na vida do homem. Quando eles comeram do fruto da árvore que Deus havia proibido, eles não morreram fisicamente naquela hora, mas moral e espiritualmente sim, porque perdeu a comunhão, perdeu aquela aliança, e posteriormente veio a morte física. Nós podemos observar que alguns personagens da Bíblia chegou a 900 e poucos anos, e de lá para cá a longevidade de vida vem diminuindo, e hoje quem chegar mais de 75 anos é só cansaço e enfado. Então, tudo isso aconteceu por causa do pecado. O homem, alguém pode até dizer, por que Deus permitiu o pecado? O pecado Deus criou? Não, o pecado ele nasceu no coração dos seres angelicais, ou seja, Satanás, que era um anjo de Deus, rebelou-se contra Deus. Então o pecado ele entrou no mundo angelical através de um sentimento de rebelião. E este, para se rebelar contra Deus, ainda tentou destruir a obra de Deus na criação aqui na terra. Então, o homem foi o responsável em introduzir o pecado no mundo, porque
ele desobedeceu. Tinha conhecimento, mas permitiu. Veio as consequências. A serpente simplesmente tentou deturpar o que Deus havia dito. E até hoje é assim. Muitas pessoas querem justificar pecados e às vezes usam até referências bíblicas para tentar justificar. Mas nada mais, nada menos, é o mesmo pensamento da serpente. Tentar deturpar o que está na palavra ou o que Deus falou. E a mulher, assim, sendo enganada, passou para o marido. A mulher viu que a serpente disse que a árvore, se comesse daquele fruto, daria-lhe o entendimento, abriria os olhos, seria como Deus. A mulher viu claramente, como diz aqui o texto, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Bom, nós vemos aí, dentro desse texto, que ambos ali foram levados pela a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, foram o suficiente para levá-los à queda. E aí está a história mais triste da raça humana, a queda do homem. O homem, quando pecou, ele morreu moral e espiritualmente, e posteriormente fisicamente. E o homem teria que sair daquele jardim, porque ele não poderia habitar mais ali. Deus não permitiu mais que o homem tivesse acesso à árvore da vida, árvore esta que vai aparecer lá na consumação para ser como alimento ou saúde das nações. Essa árvore o homem passou a não ter mais acesso. E o homem saiu do jardim. E a terra se tornou maldita por causa do homem. E agora o homem teria que conviver de uma forma diferente. Por quê? O pecado, ele separou o homem de Deus. O pecado, ele é uma transgressão contra Deus. É como se o homem tivesse um objetivo, adorar e glorificar a Deus, amá-lo sobre todas as coisas. Mas o homem errou o alvo ao sair deste rumo, a não adorar Deus e sim desobedecer. Então nós vemos aí que o pecado original foi assim. O homem pecou consciente, sabendo das consequências. E mesmo assim o homem comeu com a mulher. O pecado entrou dessa forma. Deus, ele não criou o homem como um sistema onde ele fosse programado para fazer aquilo pelo qual ele foi criado. Deus não criou o homem com instinto. Deus não criou o homem para ser um ser robótico. Não, Deus criou o homem com a capacidade de escolher. Deus colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem tinha o livre acesso à árvore da vida. Então Deus permitiu que o homem comesse da árvore da vida, porque Deus criou para isso. E colocou ali no jardim um limite: se comer do fruto dessa árvore, certamente morrerás. O homem, tendo entendimento e capacidade de escolha, ele simplesmente ia entender como está escrito. Deus não enganou ninguém. Aquilo dali era um limite, um símbolo de obediência. Mas o homem optou pela sua escolha a comer do fruto da árvore, pecando contra Deus. Deus criou o homem com essa capacidade, mas isso não quer dizer que ele seria um ser que fosse impecável. E também o pecado não seria uma necessidade na vida do homem, apesar dele viver em um estado de perfeição. Assim como os anjos que se rebelaram como Satanás, houve anjos que também guardaram o seu principado e estão a serviço de Deus, servindo a Ele com perfeição.
e o homem poderia chegar nesse ideal, mas infelizmente pecou. Vemos agora o juízo de Deus contra o pecado. A serpente, ela, por ser responsável em trazer ali, desenvolver toda aquela tentação, ela foi condenada a rastejar-se. E a Bíblia fala da inimizade entre a semente da mulher e a da serpente. Por quê? Embora que parecesse que Satanás teria vencido aquela batalha, embora suponhamos que parece que naquele momento Satanás estava por cima, porque ele conseguiu destruir o ideal de Deus que tinha feito na vida do homem. Mas não foi bem assim. Satanás, de forma alguma, apesar do homem ter pecado, não pegou Deus de surpresa. Porque no capítulo 13, o versículo 15 de Gênesis, está escrito o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós vemos aqui uma das primeiras profecias messiânicas, pois Deus, antes da fundação do mundo, já havia providenciado a redenção da humanidade. Então, por mais que Satanás tenha tentado destruir a raça humana e fazer com que esta perdesse a comunhão com Deus, Deus já havia nos resguardado através do sacrifício de seu Filho, que já havia prometido desde a fundação do mundo. Nessa profecia bíblica, o filho da mulher, da semente da mulher, haveria de nascer para trazer redenção à humanidade, derrotando sim os objetivos da antiga serpente. Então, veio Cristo a seu tempo, sendo Deus, desceu do céu, nasceu em forma humana, o Verbo encarnou e habitou entre nós, fez uma grande obra na terra, morrendo na cruz, mas sem pecado, ressuscitou no terceiro dia e subiu até os céus. E hoje a pregação do Evangelho é proclamada. O homem pecou e levou toda a sua geração a um estado de condenação e morte. Mas através de Cristo, Deus trouxe a paz e a salvação através da pregação do seu Evangelho. Assim como o pecado por um homem trouxe a condenação de todos, também a morte de um justo trouxe também a salvação, que é Jesus Cristo. O primeiro Adão falhou, mas o segundo perfeito, ele venceu todas as coisas e nos deu a vitória, que é Cristo Jesus. O juízo de Deus foi duro contra a serpente. O juízo também de Deus veio contra a mulher, porque esta se levou pela ilusão da serpente e ali ela acabou passando para o seu marido. E a condenação da mulher foi a seguinte: esta ia passar a ter uma gestação estressante, com dor. E a Bíblia fala claramente isso, que a mulher ia conceber com dor. Isso é uma consequência por causa do pecado. E o homem, sendo cabeça ali, foi o que teve mais consequências, porque ele era quem governava. Para o homem, as consequências foram maiores, porque ele tinha maior responsabilidade, ele poderia ter orientado a mulher, ele tinha conhecimento para isso, mas acabou se iludindo e comeu, porque ambos desejaram. Vale ressaltar isso, ambos desejaram comer daquele fruto, porque era desejável e tinha os seus objetivos, abrir os nossos olhos e ser igual a Deus. Caiu no conto da serpente. O homem passou daí por diante a ter o seu sustento do suor do teu rosto e voltar ao pó, porquanto és pó e ao pó tornarás. O homem é um ser criado por Deus que tenha consciência de que vai morrer. O homem morreu
moral e espiritualmente. E fisicamente ele veio morrer posteriormente. Aí estão as consequências por causa do pecado. É a triste história da queda da raça humana. Mas, como eu havia falado, Deus não foi pego de surpresa. Deus já havia prometido, antes da fundação do mundo, a redenção da humanidade na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. É uma história triste, mas ao mesmo tempo nos alegramos pelo fato de que Deus não deixou a sua criação, a humanidade, desamparada. Deus não ia permitir que Satanás saísse dali, ganhe naquela batalha, fazendo com que o homem perdesse aquela comunhão com Deus, como aconteceu. Todavia, Deus levantou o seu Filho, este que veio ao mundo, trouxe-nos a paz, trouxe a salvação, morreu na cruz do Calvário. E hoje nós estamos aqui pregando o Evangelho, pregando a Palavra de Deus. A cruz já é passada, o Filho de Deus já ressuscitou e está à direita do trono de Deus. E a salvação é pregada através da Palavra do Evangelho. Que Deus não nos desamparou. Deus enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Que possamos estar cada dia mais convictos dessa bênção que é a salvação em Cristo Jesus. A humanidade, ela não está totalmente perdida. A porta da graça está aberta, porque enquanto a Igreja de Deus pregar o Evangelho na terra, todo ser humano que tem a origem do pecado através de Adão tem a oportunidade de aceitar o sacrifício de Jesus Cristo e se libertar da condenação do pecado. A morte hoje, ela não é um fenômeno natural como alguns pensam. Sim, a morte é uma coisa natural aparentemente, mas ela é uma consequência do pecado, porque Deus não criou o homem para a morte, mas ela veio a existir por causa do pecado. Eu disse que o salário do pecado é a morte. O pecado de Adão levou todos os seus descendentes à morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, é através de Cristo, da sua palavra, que nós podemos nos libertar da condenação do pecado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.